Bom dia, professor. Mostrar aqui o funcionamento, né, do nosso projeto. Então, tenho aqui 5 terminais. Vou executar aqui 5 instâncias de servidor, né, para facilitar. Eu coloquei para eles rodarem numa porta, né, crescente. Então, 6.000, 6.001. Eles vão tentando acessar o próximo IP, né? E aqui a gente também tem a lista dos IPs, então eu coloquei aqui uma lista de IPs. Aqui tá vendo que a gente só tem até 6003 e aqui eu botei até 6005. E aqui a gente vai executar então o cliente. Então esses 4 aqui são servidores, então eles basicamente recebem requisições para executar uma quantidade de replicações. E o cliente aqui, o que ele quer fazer é achar servidores para fazer o trabalho para ele, né? Então a gente vai executar aqui. Eles vão começar essas aplicações, eles dividiram o número de aplicações entre cada um e eles estão executando, né, as suas aplicações. Enquanto isso, o cliente está esperando os servidores retornarem a resposta, né? Então, a gente pode deixar um pouquinho aí, e enquanto isso também eu posso passar rapidamente aqui pelos arquivos. A gente tem um arquivo de utils, então isso é interessante para a gente manter a consistência dos objetos. Eu achei melhor manter dessa maneira no objeto, num arquivo separado do que numa classe específica, né? Eu acho que acredito que fica mais fácil de entender. A gente também então tem o Parallel Execution Manager, que é basicamente a classe que né, possui as questões de paralelismo. Então, basicamente, ela que vai fazer o gerenciamento das threads. E basicamente aqui a gente já teve então a execução da simulação. Então dá para ver que todos executaram, eles tiveram o fim da simulação. E aqui a gente vai ter daí o nome de cada variável e as suas e os seus valores, né? Vamos supor então que eu tenha que esse servidor não funciona mais, então ele deixou de rodar, né? Se eu rodar de novo aqui, eu vou ter então a diferença, né? Que agora cada uma vai rodar 100 replicações e ele de novo vai manter aqui vai manter, né? Esperando pelo fim desses 3 caras aqui, né? Então, para continuar, a gente tem o Parallel Execution Manager, então ele serve basicamente para fazer esse gerenciamento. As funções elas ficaram um pouco extensas em relação aos parâmetros, mas isso é basicamente por conta de como distribuição paralelismo funciona, né? Então, se a gente for aqui, a gente tem a utilização dos futures que a gente acabou mantendo porque a gente conseguiu entender melhor como é que funciona. Então, todos eles têm um timeout, todos eles são esperados, né, pelo cliente. A thread do cliente main, ela espera a thread auxiliar cliente, né, cada uma delas. E da mesma forma, né, o servidor, né, então analogamente, né, o cliente e o servidor, eles possuem essas funções onde sempre a thread original, né, a thread main, ela vai esperar pelas todas as outras threads auxiliares enquanto elas estão fazendo esse processamento, né. Então, da mesma maneira, os outros também realizam toda essa espera. A gente também tem o Distributed Execution Manager, que é, né, o gerenciador da execução distribuída. E da mesma maneira ele realiza, né, toda a parte da conexão, do envio e do recebimento. Então, se a gente for na função principal dele, que é create client thread task, essa função aqui ela é passada, né, ela é passada pro ela é passada pro outro gerenciador, né, pro gerenciador do paralelo, porque o que a gente pode fazer é daí basicamente enviar e receber numa sequência de passos para que a gente consiga realizar a execução normalmente desse modelo, né?
Então, aqui que esses objetos eles se tornam bastante úteis, porque o que a gente começa fazendo é enviando uma mensagem, a gente basicamente a gente avisa o servidor que a gente quer iniciar uma conexão. Depois de conectado, né, no seu socket, a gente envia o socket data, que é basicamente um objeto que vai dizer quantas aplicações ele vai ter, qual o IP dele, qual que é a porta, entre outras coisas, entre o ID e o seed também. E a gente também tem o file size, que isso é interessante porque hoje a gente não está conseguindo usar o load, né, por causa das questões ali relacionadas ao kernel, que acho que vai sair um pouco do escopo ali da nossa tarefa aqui, do nosso projeto. Então a gente, ao invés de enviar o modelo que a gente fazia antes, a gente está enviando o nome do arquivo. E esse file size acabou não sendo muito utilizado, ele fica mais utilizado mesmo para saber até o tamanho do nome aqui, mas ele não é mais utilizado por conta que a gente não está conseguindo realizar, né, o save e o load corretamente. Então a gente está carregando os modelos no servidor no cliente, e quando o cliente pede para executar tal modelo, né, a gente está executando esse modelo, né, isso está por enquanto sendo feito pela mão, né, por conta aí dessas questões. Então, o result payload e o data payload list são duas coisas importantes também. O result payload ele guarda resultados de quantas variáveis a gente vai ter aqui dentro, qual que é o código, né, se deu certo a execução, se não deu. E a gente tem aqui várias coisas para a gente poder ver no terminal. O professor provavelmente vai ficar chateado que a gente usou esse DC out, mas é bem engraçado porque, que nem eu vou mostrar aqui na nossa classe da aplicação, né, a gente consegue usar o handler do trace handler ali, o log direitinho, mas aqui nessas classes auxiliares a gente acabou não conseguindo. Então a gente tem também o server thread test, que é basicamente o contrário do client, né, tranquilamente. Então a gente vê se está rodando, a gente roda a simulação, a gente envia. Aqui na hora de enviar também a gente pega várias estatísticas para a gente poder enviar. E a gente também utiliza, né, dessa lista de variáveis para a gente poder enviar de volta para o cliente. Então, agora que a gente vai para a classe, né, geral, então ela basicamente é a nossa aplicação, e dentro dela, né, a gente consegue usar o log do trace handler normalmente. Acredito que até uma melhoria interessante do projeto a gente realizar essa troca, até por causa do tempo a gente acabou não fazendo isso. Então aqui a gente tem o nosso main, que é o ponto de injeção do código, né, onde a gente executa cliente ou servidor, o nome do modelo, caso seja um cliente, e a gente realiza toda a criação do modelo, do simulador, a gente seta, né, a gente também carrega o modelo, isso aqui que ainda não está 100% funcional, né, tem umas questõezinhas que a gente ainda precisaria ver em relação ao kernel. Então, o que a gente está fazendo é carregar esse modelo temporariamente da mesma maneira que um Smart faz, né? E após isso a gente cria, né, essas classes e a gente começa a execução. Aqui a gente tem hardcoded assim o IP do servidor, mas também acho que é uma melhoria bem simples de se fazer. Mas cada bind que a gente dá, a gente tenta dar um bind novo para a gente poder ter mais o servidor numa porta diferente. Então acho que isso fica tranquilo. E depois disso também a gente tem um while, que esse é o while principal do servidor, onde ele vai ficar recebendo, né, essas requisições e vai despachar uma thread auxiliar para cada uma das requisições dos clientes, né? Então ele não vai ficar em espera ativa, não vai acontecer dele travar e não conseguir responder a requisição de um cliente, né? Da mesma maneira, o cliente ele se conecta com os servidores e por enquanto a gente está usando, né, a lista dos IPs, então a gente lê essa lista de IPs e a gente executa, né,
executa em cima dessa lista de IPs pré-determinada, né? Então a gente conecta aos servidores, a gente então tem o número de threads do nosso computador, do nosso sistema, e isso aqui é feito, né, pegando realmente o hardware do nosso sistema, e a gente consegue então não criar threads demais, né, que faça com que isso fique uma maneira já acabe piorando o desempenho, né? Então, se a gente tiver um número de threads, né, que seja maior, né, que o número de sockets, a gente vai ter esse número de threads disponível. E se a gente tiver um número de threads limitado, esse número ele vai se limitar só ao que ele pode executar. E a gente tem aqui então a execução. Então o manager da execução paralela ele recebe a função da execução distribuída. Então isso foi o nosso desafio também de desacoplar, né, as duas coisas, porque cada thread iria receber uma função com ponto de entrada, né? E basicamente seria isso. Ele está funcionando, né? Então dá para fazer vários testes. A gente ainda precisaria adicionar mais alguns modelos na mão, mas a gente acredita que seja isso. Até eu posso rodar de novo aqui até matar mais um servidor e rodar de novo o nosso cliente aqui e ver então que mudou de novo o número e a gente vai ter outra execução. Vamos esperar aqui a execução para poder finalizar, mas basicamente é isso. Eu acredito que agora não tenha mais nada de interessante a se comentar, mas é interessante ver o desenvolvimento aqui, só para a gente ter uma ideia de que realmente ele se adapta à quantidade de servidores do momento, né? Como a gente está em 150, é um número chato, um pouquinho mais demorado. E em questão da pasta, então a gente tem aqui a nossa aplicação distribuída com todos os nossos arquivos e a nossa aplicação criada aqui que tem alguns modelos. Esses aqui não vão entrar no nosso PR, né? Mas tem o executável aqui junto do makefile e das dependências necessárias, né? Então aqui simulação, aqui as variáveis, né? Os recursos, o número da query, do numbering query, enfim.